Boa noite a todos. Olá, pessoal do portal, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez juntos, sempre cuidando um do outro e mais juntos do que nunca. Já fazia um tempo que a gente não fazia uma live, né? E, bom, eu imagino que agora muitos dos que estão nos assistindo já devem estar vacinados, pelo menos ou a primeira vacina ou a segunda, ou ainda vão se vacinar, mas a gente fala, vamos continuar nos cuidando, né? Mesmo que a gente já esteja vacinado, usando a máscara, usando gel. E falando em se cuidar, falando em vida, né? Que é o que mais a gente tem falado, em saúde, em viver, né? E a questão da longevidade, né? Que cada vez mais é uma busca milenar. A gente sempre busca, e há quantos milênios as pessoas buscam viver mais. Mas eu sempre me pergunto e andei pensando, e outras pessoas, mas como viver este tempo a mais que nós tanto queremos e que a ciência tem, né, está nos proporcionando agora, os cuidados com a saúde, mas o que fazer? Como vivê-la? O tempo passa muito rápido, é dia após dia, e tudo passa. E como a gente passa pela vida? Então, hoje, né, a gente convidou pessoas muito queridas, profissionais de várias áreas, para bater um papo sobre essa questão com a gente e vamos estar junto aqui conversando com eles, né? Oh, agora venha. Opa! Boa noite a todos. Boa Obrigada, noite. Boa obrigada, noite. boa noite. Obrigada por estarem aqui conosco. Estamos aqui com a Rosimeire Ferraz. Ela é psicogerontóloga e também coordenadora de projetos da FATEC, ETECs, que a gente fala, né? Que o pessoal conhece mais. Obrigada, Rose, por estar aqui com a gente. Estamos também com a Carolina Satin, a Carol, né, uma terapeuta holística que vai falar muito também sobre terapias alternativas, mas de uma maneira que funciona, que é real, que não são só, né, aquelas coisas de não é mágica, é realmente existe e funciona. Estamos aqui com o nosso querido Marconi Lucas Cutrin, que também é um gerontólogo, né? E também trabalha na área, buscando sempre estudando a questão da longevidade. E temos um convidado especial aqui, especialíssimo, que é o Chico, o Francisco Silvestre, também fez muitas lives conosco, também é um gerontólogo, né? Criador do Clube 60 Mais, né? E ele é de Alagoas, ó, aqui estamos tudo paulista, ele é o alagoano aqui com a gente, e eu acho até bacana, porque nós vamos estar aqui também vendo a questão intergeracional, o Lucas, um gerontólogo mais novo, o Chico, um gerontólogo que vem já de outras gerações, e acho que tudo isso vai somar para a gente falar o que é, né, como viver esse tempo a mais, qual é a nossa busca, ter né, uma cenoura na nossa frente, que a gente fala, né, ter sempre uma razão para estar vivendo. Bom, a gente, né, gostaria de começar, né, Rose, você que está aqui do meu lado, está aqui do meu lado. Você que está pertinho, vai você mesma. Aqui do Está aqui do ladinho. lado. Conta para nós, Rose, como é que você vê essa questão da longevidade? Como é que você... Olha, como psicóloga, né, a gente já bateu um papo, vários papos, né? Eu Sim, acho que sempre vai depender do jeito que essa pessoa vê a vida, né? E esse jeito de ver a vida não começa agora, porque começamos a envelhecer, né? Eu acho que aquelas pessoas que já tiveram a sorte de ser mais otimista, de ter mais esperança, de acreditar mais nas pessoas, em si mesmo, essas pessoas têm uma tendência a acreditar também nessa longevidade e acreditar numa saúde, numa felicidade, mesmo tendo os cabelinhos brancos. Mas, às vezes, né, pelos pacientes que eu atendo, pessoas que já têm alguma dificuldade, uma depressão, algum transtorno emocional, onde
viveram numa sociedade onde não tinha tanta esperança, eu acho que isso não se desliga, né? Então, quando a gente vai ficando mais velho, a esperança também vai ficando diminuída. Então, isso é sempre individual, precisa ser observado. Mas olha, Tony, o que a gente percebe, tanto é que você falou, né? Tem a ciência, tem os remédios, tem as ervas, tem essas coisas bonitas que a Carol vai contar para a gente aqui, né? Eu acho assim, tem esperança, né? Mas a gente precisa acreditar, mais do que tudo, na gente mesmo. Agora, as pessoas que quando tinham seus 25, 30 anos, achavam que quando fosse ficar velhinhos, elas iam ser diferentes. Com elas não ia acontecer esse negócio de falta de audição. Ai, isso comigo não vai acontecer. Lamento. Prepare-se que isso acontece com todo mundo. Mas, é assim, é difícil? Mas a gente não fica assim com a visão diminuída de uma hora para outra. A gente não perde a audição de uma hora para outra. A coisa é gradativa, né? E a gente vai se adaptando a isso também, para a gente poder se adaptar aos limites do nosso corpo. E a gente vai aprendendo outra coisa, né, Tony? Que é o limite da nossa mente, de tudo que a Sim. gente pode fazer. Não é uma delícia isso também? Que a E gente a nossa achava que não mente é podia. ilimitada, né? Nossa mente é ilimitada. Nossa mente é ilimitada. Ilimitada, exatamente. A gente pode tanta coisa, né? É o que eu falo, não é porque a gente. Algumas coisas que eu era jovem, eu achava que jamais eu seria capaz de fazer, né? Por exemplo, você falou assim, a Carol é mais quietinha, né? O Marconi é mais quietinho. Eu ia fazer uma piadinha, eu falei, a Carol não deve ser quietinha, não, porque é professor tem que ser exibido, senão a gente não consegue falar, né? É Já faz verdade. parte do que o Freud fala pra gente. Uhum. Mas quando eu era criança, quando eu era jovem, eu achava que eu jamais ia conseguir fazer isso, né? De falar com as pessoas, de ser palestrante, porque eu era uma pessoa muito tímida, acredite se quiser. Se alguém falasse alguma Acredito. coisa perto de mim, eu ficava vermelha. Eu também sou tímida, acredite se Não, quiser. mas eu não sou mais, não. Já fui Eu isso também aí. não sou, mas ainda somos, né? Quem não é, né? Diz que todo comediante, todo ator, no fundo, ele é uma pessoa muito tímida, né? Porque ele gosta de estar com o público. Mas a gente. E a questão da reflexão, Rose? Você me comentou um caso muito interessante, que eu acho até engraçado, que você Hum, teve. Bom, tem o engraçado e tem o mais, que foi até a tua pós, né? Foi o teu trabalho de pós, se não me engano, né? Que mestrado. você falou, de mestrado, desculpe. O trabalho de mestrado, primeiro, quando você até trabalhou com essa questão do você trabalha com muitos professores nas FATECs, ETECs, e a questão de eles viverem a vida dando aula, fazendo tudo do melhor, mas é aquela vida dentro, eles são, naquele momento, professores, eles estão professores, né? E quando eles querem, vão tão próximos de se aposentar e não querem, eles não querem sair daquele ambiente onde eles se sentem seguros, onde eles já entendem como é a rotina. Como é que você vê essa questão? Eu achei muito bacana o que você colocou no teu mestrado, no teu texto, que a gente até postou no portal, né? Isso aí. Tá no portal, por favor, quem quiser, leia lá, né? A gente está falando das motivações para continuar na ativa mesmo após a aposentadoria. E a gente observou, Tony, que nós temos um grande número de professores aposentados dentro do Centro Paula Souza. A pesquisa foi só dentro do Centro Paula Souza. E o que acontece? A gente tem uma gama enorme de riquezas de saber, né? O professor vai adquirindo isso, como toda a nossa experiência, né? Os professores foram pesquisados, então eles têm já especialização, não só a graduação, especialização, mestrado, doutorado, então eles vão cada vez mais se qualificando, né? E isso se dá por conta justamente por não querer ficar atrasado. E por mais que nós sejamos professores e a gente quer sempre se atualizar, a gente nunca consegue ficar de ponta, né? Veja como exemplo a situação das aulas online, né? Por mais preparados que os professores estivessem, não estavam quando tudo entrou no virtual, né? Alguns bem pouco estavam preparados, outros sofreram muito com ansiedade e estresse por conta de estar online. Mas os nossos professores aposentados demonstraram estar felizes em estar nativas. Muitos têm suas limitações, a gente percebe limitações corporais, né? Dificuldades com sono, alguns tomam remédios, que é algumas coisas que acontecem com a idade, mas tem outros que estão ótimos. E o que é observado nessa pesquisa?
que o que mantém eles vivos, felizes, é estar no trabalho. Muitos deles, sinceramente, Tony, eu achava que eles iam me responder que precisavam ficar aposentado trabalhando por causa de questões financeiras. Mas essa não foi a grande questão. Tem também alguns assim. Mas o que fizeram eles ficarem ainda na ativa depois da aposentadoria é para eles se sentirem vivos. Olha que interessante isso, Muito né? interessante, Rosi. E aí até te pergunto uma coisa, e essa questão também, talvez eu pensei, e talvez seja também, é muito bom continuar nativa, mas também será que existe algum receio de não ter, nesse tempo todo, ter tido tempo de se conhecer, de viver o seu eu, e tipo assim, o que que eu faço depois que eu não for mais um professor na vida profissional? Mas eu for João, for Maria, for José, for. Eu tiver que ser eu mesma, né, Tony? Como é que faz isso, né? Essa é uma Isso, questão que eu sempre lanço como pergunta para as pessoas. Eu acho que é muito bonito essa fala dizer, nossa, eu ainda continuo trabalhando depois de aposentado, isso me faz vivo. Bacana. Mas a pergunta é, o que você podia fazer por você sem estar trabalhando, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. Eu sou a professora Rosimeire, mas eu quero saber quem é a Meire. A Meire gosta de fazer o quê? Gosta de pescar? Gosta de andar de caiaque? Gosta de subir a montanha, andar de bicicleta? Não fazer nada? Não não faz. dar nota para aluno? É isso que eu quero? Por que É, não assumir isso também? É o que a gente é, estava falando sobre o autoconhecimento. Esse exato. autoconhecimento ele deve ser sempre priorizado, né? Não é porque agora a gente atingiu uma certa idade que eu não tenho que me perguntar o que eu quero da vida, né? O Agora que que me tem faz mais. feliz? Uhum. Mais do que nunca. Mas o que acontece, Tony? Às vezes a pessoa já não se perguntou isso no passado e não se pergunta agora. E acha que viver é que nem folha de bananeira, né? Ventou, balança para cá. Não ventou, né? É uma pergunta que tem E que se fazer. vai Vai levando, e levando. não se prepara Existe. nem para a vida, nem para a vida jovem, nem para a vida adulta, e nem para a vida madura, né? E nem para esse tempo a mais, né? E aí eu percebo assim, sabe, Tony? Eu valorizo todas as pessoas que se aposentaram e continuam na ativa, qualquer função que seja, eu acho bacana. Sim. Mas eu me pergunto, por que que a gente não tenta viver mais com coisas mais deliciosas? Tem tanta coisa para explorar além do trabalho. Mas talvez a comunidade, a sociedade faz, né? Ela incute isso a gente, de achar que a gente é valioso enquanto trabalha, né? Então tem uma questão social aí muito perigosa, Sim. né? Eu acho que eu sou mais valiosa quando não trabalho. Se tem uma coisa que eu não gostei muito de descobrir na minha vida, é trabalhar. É mais gostoso ficar na praia, eu gosto. E que eu acho que também é um trabalho feito com prazer, é aquela coisa do. Talvez agora passando um pouco para Carol também, aí a gente volta, vamos fazer um rodízio. Mas você falou muito legal, Rose, tem tudo a ver que eu acho que esse pulo agora vai para Carol, como terapeuta holística, como também buscando, né, realmente a harmonia, a busca do encontro de si mesmo, de como estar bem. Carol, oi, tudo bom? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, puxando esse gancho da Rosemary, né? Essa questão, primeira questão do professor, que às vezes acaba até se achando um pouco prepotente, né? De estar ali à frente de uma classe porque tem algo a compartilhar. E às vezes, quando a gente está no nosso trabalho, a gente sempre pensa isso, né? Eu sou o meu trabalho. Fora do meu trabalho, quem sou eu? Né? Igual a Rose falou, se eu não sou o professor, quem sou eu? Quem sou eu de verdade? E quando a gente vai para uma terapia holística, né, por exemplo, você vai pensar, quem é você? Né? Tirando todas as vestes, todas as máscaras, no seu eu interno, você consigo mesmo. O que te faz feliz? O que te faz bem? Né? E se você não precisa ir ao trabalho, o que você gostaria de fazer? O que você faria na sua casa? Né? A Meire diz que gosta de ir à praia, né? Então, quando a gente tem tempo, o que você faz? Você fica o tempo inteiro se preparando para o seu trabalho? Você fica estudando o tempo inteiro para ser um profissional melhor? Ou você pensa em ser uma pessoa melhor? Conviver com a tua família, aproveitar da tua casa, do teu apartamento, da vizinhança,
Nas nossas Sim. conversas, a gente até brincou, né? Você gosta, por exemplo, né? Você gostaria de plantar cebolinhas para um Sim, dia colhê-las e fazer uma comida? Você que não gosta sim, de cozinhar, talvez, né? sim. Começar a despertar esse lado criativo e fazer coisas que você nunca Nossa, fez, né? sim, com certeza. E acho que essa, como você comentou, eu acredito que a gente conversou bastante também um pouco antes da live, de ter, se dar o tempo, porque o dia a dia, e é claro, a sociedade, desde que a gente é jovem e começa a trabalhar, a busca é tão grande pelo fazer e o ser, né? Independente de ser profissional, que é importante, mas a gente esquece de quem nós somos, que quando nós nascemos, eu só era Tony, você só era, você era Carol, bastante, né? Rose, Lucas, Chico. Nós somos seres humanos, primeiro. Em primeiro lugar, nós somos uma pessoa, ou uma persona, como a gente diria, mas uma pessoa, né? E quem somos essa pessoa? E ela vai se moldando e moldando e moldando. E quando chega um momento que você talvez fique um pouco fora de um trabalho ou de uma organização, onde você realmente está, né, indo todo dia e fazendo, você fica em casa e chega e fala, puxa, legal, agora eu me cuidei, eu estou bem, eu me alimentei, eu fiz os exercícios, eu fiz academia, eu estudei, fiz pós, fiz tudo. E o que eu faço agora? Né? Fala um pouco, Carol, como é que a terapia, até para o pessoal entender, eu também, como é que a terapia holística funciona? Como é que é o teu trabalho, no geral? Como é que você trabalha? Vamos supor que eu hoje, amanhã aí, eu estou louca para Tá. ir fazer uma consulta, fazer um trabalho. Como é que acontece? Então, dentro da terapia holística, né, a gente tem que hoje elas são reconhecidas como as práticas integrativas complementares, inclusive pelo SUS, a grande parte das cidades, né, já tem isso cadastrado no SUS. Por exemplo, uma acupuntura é uma terapia holística, né? Eu trabalho com a terapia de florais, focada mais nos florais de Minas, o que mais nós conhecemos são os florais de Bach, e também com a terapia Reiki, que é uma terapia energética, uma técnica japonesa. Então, na terapia holística, a gente tenta observar a pessoa como um todo. Então, Certo. se ela reclama de algo, né, se tem, qual é a dor daquela pessoa? É uma dor física ou emocional? Né? Ela pode vir até a terapia por uma dor de cabeça, que Sim. muitas vezes até um médico alopata já está considerando essa questão, né? Como está o seu emocional? Você tem feito terapia, né? Então, na terapia holística, eu tento, né, puxar a questão do que a pessoa gosta, quando ela era criança, né? Igual você falou, quando você era Tony, apenas Tony, sem o sobrenome, né? Responsável pelo portal do Sim. Terceira Idade. O Que que às vezes você gostava? até eu brinco, né? Agora é uma coisa até engraçada, né? Que há uns anos atrás, eu lembro quando a gente ligava mais pelo telefone, não era tanto celular, mas até hoje, você liga para uma empresa, para algum lugar, o pessoal sempre perguntava, eu dizia, é Tony, além do Tony, que já é uma confusão, né? Porque Tony é o feminino, né? Ah, o Tony, não, a Tony, mas aquela pergunta que eu acho que acontece para todo mundo quando começa, ou quando quer fazer um contato, mas Tony da onde? É. Tony da onde? Ah, não, é Tony da produtora de vídeo, é Tony da escola, é Tony do portal, é Tony. Aí um dia eu brinquei, falei assim: a próxima vez eu vou responder, Tony de São Paulo. Tony da onde? De São Paulo, porque eu sou Tony, né? Porque sempre tem que ser um da onde, né? E se a pessoa não está em alguma empresa ou em alguma organização, ela é Tony, não é Tony a médica, Tony do hospital, Tony, né, Isso é muito louco, isso eu vi há muito tempo, né? Isso parece que já é uma coisa que a pessoa vai perdendo quando ela está em casa, realmente, ou porque se aposentou, ou porque consegue trabalhar, ou não precisa mais trabalhar oficialmente, mas querer trabalhar consigo, com as suas coisas, ela vai dizer Tony ou Carol da onde? Ah, Carol aqui que planta tomate. Ou então a que faz, né, vai fazer bungee jumping, ou vai voar, ou né, o Lu que vai também passear com o cachorro, o Chico que está estudando, o Chico que está estudando aqui em casa. Então, quer dizer, isso também eu acho que nos leva, né, a perder a nossa individualidade. E a nossa identidade inicial, né?
E o que eu tento até trabalhar com a pessoa é isso, porque às vezes a pessoa se perde tanto nas tarefas, nos nomes, né, nessas personas que ela vai criando dentro da sociedade, que você pergunta para ela o que você gosta de fazer. Ela não sabe. E quando você era criança, você se lembra do que você gostava de fazer? Ah, eu gostava de desenhar. E quando você perdeu isso? Ah, comecei a estudar, fui fazer estágio. E aí, né? Será que tem um espaço para isso? Será que cabe esse voltar a desenhar como você desenhava antes? Ou pessoas que gostam muito de natureza e elas passam o ano inteiro trabalhando, organizando a viagem onde vão ficar um mês na natureza. Mas os outros 11 meses elas ficam dentro do escritório, Sim, né? sim, é uma coisa meio Então, confusa. esse esperar o futuro, né? E quando o futuro chega, né? Quando você está aposentado e você quer continuar dentro do escritório esperando as férias para ir para a natureza, né? Então, são coisas da gente começar, né? Esse preparar, acredito eu, né? É muito difícil a gente falar algo que a gente não está vivendo ainda, mas esse preparar para a longevidade, para mim, tem muita relação ao viver o hoje também, né? Porque se Sim, você só espera quando as férias virem, né? Quando eu me aposentar, mas e o hoje? Como é que está a qualidade do seu hoje? Porque igual, né, a Meire brincou ali, se a gente não pensa que envelheceremos, a gente não cuida da nossa saúde hoje, né? Daí depois que envelhece que vai começar e tem coisa que não é tão fácil você recuperar. Mas se sim. você começa um cuidado, então se você tem um cuidado com o seu corpo físico, né? Se você faz atividade física, se você frequenta os médicos, cuida da sua alimentação, como é que você cuida do seu bem-estar? Né? Qual que é o Emocional, seu hobby? sim, físico, sim. Qual é um hobby? Nem Quanto que. tempo você faz por dia o que você gosta? Exato, boas perguntas para a gente se fazer e tentar colocar em prática. Seja com 30, com 40, com 60, com 70, com, né, a vida inteira. E legal. Agora até pulando agora para o Lucas, né? Até do que você falou, né? Da questão da gente se preparar. Sim, a gerontologia é muito importante, né? A busca, o estudo do envelhecimento. E você, Lucas, como você entende a questão da longevidade? Como você vê essa questão? Olá, boa noite. Primeiro eu quero Boa agradecer o noite. prazer de dividir aqui a mesa com os professores mais experientes, Eu que compartilhar um agradeço. pouquinho de conhecimento, É, os colegas do portal. obrigada, sempre com a gente, parceirão, todos são parceiros lindos do portal. Eu falo, o portal sem vocês não existe, sem os internautas, né? O portal é de todos. A Fala. longevidade é complexa, cercada de muitas nuances. Eu acredito que são diversos fatores que precisam ser considerados e, com o passar do tempo, o significado em relação ao que se refere à longevidade vem passando por algumas transformações, sobretudo considerando o surgimento das mídias sociais, das redes sociais, a utilização dessa terminologia em relação ao marketing, né, a propagandas que são realizadas principalmente com foco para as pessoas que têm um interesse voltado para viver mais com saúde, de uma forma saudável. Eu acho que a Rosimeira e a Carol foram certeiras aí na abordagem inicial delas. Assim, a questão de viver com felicidade, de que há esperança de um futuro melhor, e isso daí começa a ser construído já dentro do microambiente, né? Na estrutura inicial ali do indivíduo, considerando o âmbito familiar, dentro do domicílio, as relações com as pessoas que cercam, que dão suporte social ali no dia a dia. Por isso é muito importante a relação madura, né? E profunda com as pessoas que estão ali dentro do nosso cotidiano, sejam elas profissionais ou sejam seus amigos,
Não existe como a gente envelhecer com qualidade se não tiver amigos com qualidade, né? Estou falando amigos verdadeiros, amigos que podem ajudar no momento. Inclusive, a minha atuação ela é muito voltada para a prática da assistência em relação à saúde. E quando eu falo saúde, eu me refiro aos aspectos biopsicossociais, ou seja, a gente considera o indivíduo dentro da sua integralidade, né, por completo. Então, Um todo, né? exatamente, a questão da proteção social é muito importante, da educação, da segurança, né? E aí vem também a questão da utilização dos recursos, com um pensamento, com uma atitude sustentável em relação ao meio ambiente, em relação aos recursos financeiros, aos recursos de saúde, aos acessos. Hoje, em 2021, nós não podemos deixar de falar na questão da pandemia. Então, um fator fundamental para que a gente possa ser um longevo mais saudável, hoje, então, é a questão da imunização, né? A gente tem um vírus aí que está batendo muitas vidas, atingindo muitas famílias, então, enquanto a gente estiver perdendo uma pessoa, é uma questão muito importante, a gente não pode esquecer das medidas de proteção, e eu acho que é por aí, tá? Eu vou voltar a falar, comentar sobre outros aspectos também. Quero ouvir o Francisco, o Chico. Legal. Obrigada, Lu. Vamos lá. Lu. Agora, nosso querido Chico, bom estar juntos os dois, né? Gerontólogo. Boa noite, Chico. Boa noite, Tony. Boa noite a vocês todas e todos, né, que o Carol está aí por detrás, mas está presente aí com a gente. Olha, eu estava vendo os olhares e as falas sobre longevidade e hoje eu estava fazendo um artigo que eu milito mais no jornalismo gerontológico do envelhecimento, né? E fazendo um artigo sobre uma foto que eu vi hoje nas redes, que foi a imagem do pai de Neymar, que fez o rejuvenescimento facial. Ele é quase de minha idade, ele deve ter 60, 63, eu tenho 68. Ele tem 60, 63, agora. E quando você bota um tema, Carol, longevidade, aí eu fico pensando, será que esse rejuvenescimento facial vai ajudar ele a viver mais? Será? E é só para a gente fazer uma reflexão quando a gente fala longevidade. Porque antes a gente buscava a fonte da juventude. A fonte da juventude. Será que eu sabotar meu rosto para parecer mais jovem? Porque o nome mesmo, hoje, que nós estamos trabalhando, é sabotagem gerontológica. É aquela que a gente... Alguém falou? Termos. Sim, eu adoro os termos que você usa, Chico. São muito especiais. Gostei. Sabotagem. É porque eu sou, como eu digo, eu sou um geronteiro. Eu tenho 68 anos, comecei na gerontologia com 48, mais ou menos. Então, já venho vivenciando essa parte idosa e agora estou me deliciando com a gerontologia. Tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, estou me deliciando agora com ela. Aí estou vendo como essa questão da longevidade. Veja bem, longevidade a gente quer dizer quantidade. Quantidade. Já está no nome, né? Longevidade. Chegar longe. Mas chegar longe é um atributo de cada um, como foi já dito aí. É um atributo de cada um em cima dos capitais que nós investimos. Dos capitais do envelhecimento. É o capital social, o capital financeiro, o capital físico-biológico, o capital psicológico, cognitivo, e vai. Essa capacidade toda que a gente investir nela, a gente pode chegar longe. Aliás, eu acredito que a gente tenha uma idade X determinada. A antropologia,
diz que foi Deus, o homem já diz que a idade que faz a hora é a gente, e aí vai essas questões todas populares. Mas, como eu estou dizendo, a gente tem um determinado dia para morrer. A gente pode chegar na linha linear, ter essas condições de vida bem tranquilo, mas quando determinar que suas células não reproduziu mais, que suas células não aguentam mais se fertilizar, acabou. Vai morrer. E morre com 60 por velhice, e morre com 80 por velhice, e morre com 100, morre com 130. Essa quantidade hoje, que a gente já está transferindo para uma palavrazinha quase idêntica, longeviver, que já foi o conceito que já falaram aí. Todo mundo já disse alguma coisa do longeviver. Longeviver, chega longe, mas com vida digna. Com vida digna. Com qualidade, sim. Com qualidade. Este é que é o problema. A gente fica tendo, vamos dizer assim, a gente fica estudando ou fica se policiando na expectativa de vida. Expectativa de vida. Mas ninguém diz às pessoas que nós temos uma sobrevida. Tem a expectativa de vida e tem essa sobrevida. Sim. Quer dizer, essa questão da longevidade é muito complexa, como o Marconi disse aí, que o Lucas disse aí. Que ele já abriu, é muito complexa mesmo. Parabenizar pelo conteúdo, pelo título da live, que é muito importante as pessoas terem esse conhecimento. Quando a OMS, quando o Estatuto do Idoso diz que a gente tem de ser ativo, há uma busca desesperada das pessoas quando chega a 60 anos para ser ativo. Para ser ativo. Tanto quanto a Rosimeire falou aí, fica a trabalhar, porque não temos políticas públicas, principalmente aqui no Nordeste, políticas públicas que nos garanta que a gente, depois da aposentadoria, vai ter que passear, vai ter que dançar, vai ter que fazer o que você quer. Não garante. E aí? Sim, temos a questão social também, econômica, e as políticas públicas, além... Claro. O meio ambiente vai influenciar muito nessa longevidade. Muito, muito. E graças a Deus, hoje nós estamos vivendo muito. Vivendo muito, muito mesmo. Cada dia vai aumentando mais um pinguinho, né? E o pinguinho. Sim. E vai longeviver as pessoas que souberem investir nos capitais essenciais, necessários para ter uma vida longa, satisfatória. Eu não gosto nem de dizer a palavra mais saudável, que a gente tem de aprender a viver com as doenças. Se você quer ter uma longevidade, se você quer longeviver, você tem de aprender a conviver com as doenças, principalmente que acometem na fase idosa. Sim, e também se preparar, se prevenir, né, Chico? Porque eu acredito assim, quanto mais prevenção a gente busca, como falou a Rose também, ou a Carol, o Lucas, quando a gente, mais cedo, uma vez eu perguntei para um geriatra, né, eu lembro há anos atrás, e falei, puxa, mas quando é o momento de procurar um geriatra? Que é o médico, né, que vai realmente dar uma olhada no geral e te encaminhar, seja para um gastro, para um neuro. Ele falou, Tony, a partir do momento que a gente nasce, se for ver na raiz da coisa, a partir do momento que você nasceu, suas células estão oxidando, em contato com o oxigênio, com o ar. Então, fica até engraçado, mas claro, na média, ele, 40, 50, então essa busca também de se preparar para viver mais fisicamente, mentalmente, socialmente, buscar os gostos. E quando a ciência, o pouco que eu vejo e leio também, diz que a média hoje seria 70 e poucos, 80 e poucos, mas que cientificamente, a gente chegaria até 120 hoje em dia.
usando tudo que se tem de células, isso, aquilo, blá, blá, blá. Tá, mas mesmo que chegue no 120, mas como você vai chegar? Só para chegar de uma maneira que você não pode desfrutar, como até você comentou também, Chico, tem um amigo de 89, né? Como é que é mais ou menos a história, Chico? Conta um pouco para nós. Eu estava conversando com a Carol, eu estava estudando essas possibilidades das facetas da velhice. Nós temos a velhice bem-sucedida, nós temos a velhice mal-sucedida, aliás, temos a exitosa, a bem-sucedida, mas eu vejo hoje que tem algumas velhices que as pessoas chegam a 80, 90 anos, mas é uma velhice comprometida com doenças, com patologias, com uma série de coisas indesejáveis até para ele. Porque ele me perguntou o seguinte: puxa, para que eu estou vivendo nessa angústia toda? A pessoa foi tutelada pela filha. Agora, ele diz, agora com a pandemia, eu não posso sair para nada. Eu já não saía, agora que eu vou entrar na era da caverna, me voltei para a era da caverna. Eu não tenho alegria, porque dentro de casa, porque meus filhos saem para trabalhar, minha neta sai para trabalhar, aí aquela questão toda que aconteceu na pandemia. Ele estava se censurando. Porque eu estou vivendo muito. Ele disse para mim que estava pagando algum pecado. Sim, aquela coisa. Muita gente fala, eu estou aqui fazendo hora extra. É aquela coisa assim. Pronto. É justamente confusões de não estar bem, de não estar. Talvez de não ter buscado viver, né, esse pensamento para diante, né, de não ter se preparado emocionalmente, fisicamente. Olha, Carol, às vezes... Fala, Chico, desculpa. Olha, essa preparação, ninguém, na verdade, agora que nós estamos começando a se preparar, mas ninguém que tem agora, que nós aqui somos as referências, que tem 50, 60, 80 anos. Nós somos a referência para o estudo gerontológico. Ninguém teve preparação. Porque se morria com 50 anos, eu estou dizendo já há 20 anos atrás, 50 a 60 anos. Ninguém. E nós não estamos também preparando o mundo para quem vai chegar, para uma população que está vindo aí, de velhos. Nós não estamos preparando. Nós estamos estudando, tentando resolver as questões que tem agora do envelhecimento e da velhice. Sim. E também acho importante, Chico, um comentário, que a gente seja, assim, sempre muito transparente, né? Como se fala assim, de não tornar isso também uma Alice no País das Maravilhas. Envelhecer faz parte da vida. E como você falou, se pai de Neymar foi fazer, se ele se sente bem fazendo uma plástica, alguma coisa, se na mente dele, talvez, eu digo assim, né, se ele se sente bem com uma aparência, mas não significa o que está dentro dele. Acho que o mais importante, como a Carol falou, a Rose, o Lucas, você... Tudo bem, a parte externa, bacana, mas ele vai ter que cuidar também da parte interna, emocional, da parte da saúde, da alimentação, exercícios. Não adianta só ficar com a cara, né, bacana, e dentro está tudo atrapalhado, tudo na mente, no corpo, né? E eu acho que isso é importante, né, Francisco? Lucas foi feliz quando falou também nessa questão. Ele falou, Lucas deu uma noção aí dessa questão. Que adianta, poxa, você tem de estar bem com você, para você ter qualidade, para ter uma sustentabilidade de vida. Lucas, ele falou justamente nesse assunto aí, Carol, que você conversou. E assim, o que é que a gente... Quando eu falei o pai de Neymar, na questão do envelhecimento facial, e me reportei a Lucas, que é a questão do marketing, do que é
que do marketing, Sim, da mídia, o que é que faz esse negócio do envelhecimento, que está fazendo com esse negócio do envelhecimento. sim, é delicado também não virar uma indústria de uma beleza ou de um falso sabotar o envelhecimento, que é tão lindo. Ele faz Ele fez facial, ficou com gosto, Ave Maria. Eu não vou dizer como foi que eu interpretei. Mas a gente vai procurar como é que foi. Mas a reportagem não disse nada. Não disse nada. Sim, uma coisa fútil, uma coisa que... Ele fez, entendeu? Não disse nada. Ele não fez uma abordagem em nada sobre o envelhecimento. Agora, pulando para a Rose, eu tenho ela que está do teu ladinho. Como é que você vê isso, Rose? Fala, essa coisa do sabotar. Se sabotar, às vezes, eu digo no sentido não de se cuidar, de querer estar bem, claro, todo mundo quer estar bonito, quer estar bem, mas se sabotar no sentido de, não sei o que fazer com isso, eu não me aceito, eu não quero. Aí vai lá, puf, põe uma máscara e acha que resolveu. Primeiro que a gente acredita que algumas coisas deixam a gente mais bonita, né? Sim. Pintar o cabelo me deixa mais bonita, fazer plástica me deixa mais bonita. Desculpe, você já é feinho mesmo e nada vai melhorar, tá? É o que eu acho. Dá uma ajeitada, corta o cabelo, toma um banho, porque assim, não dá. Eu queria ser uma pessoa mais bonita, mas eu só consigo ser eu mesma, né? Mas enfim, o que eu quero dizer? Eu respeito. E você é muito... Cada um tem a sua beleza. Não, eu sei disso, mas assim, eu acho assim, desejar o que eu não sou, né? Eu acho assim, uma vez eu brinquei com um colega meu, que às vezes assim, aqui no nosso mundo, né, aqui no Brasil, existe um limite de ser muito bonito ou ser muito feio. A maioria das pessoas são medianas. Aí um amigo meu que é homossexual falou, responda por você, Meire. Eu falei, não, né, nós não somos tão bonitos assim, né? Mas, infelizmente, as pessoas, elas se acham muito bonitas, né? E tem aquelas pessoas que nem se percebem que são tão feias. E as outras pessoas são como nós, mais ou menos, né? E eu acho que é importante falar isso. Mas a outra coisa que eu queria dizer é que a gente fica falando aqui desse otimismo, da longevidade, de viver muito. Mas eu queria... É uma preocupação que a gente está aqui na mídia, falando com todo mundo, e existem pessoas que não estão bem, né? Que a vida está ruim, o casamento está uma porcaria, meu filho resolveu fazer alguma coisa, e está difícil viver, né? Sim. E se eu achar que a minha vida eu vou ficar muito tempo vivendo desse jeito, deve ser muito ruim, né? E até porque se fala do viver, mas não fala do morrer, né? Eu acho assim, é importante viver, como disse o Francisco, como disse o Lucas, como disse a Carol. Viver é maravilhoso, desde que você tenha escolhido viver há muito tempo atrás. Não pode escolher viver agora, porque você ficou velho, de cabelo branco e fez plástica na cara. Agora já é tarde, meu filho. Já está mesmo a ameixa seca, né? Agora, se você acha que você sempre quis viver, que você achou que você sempre tinha lugar no mundo para ser feliz do jeito que você vai ser feliz com 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Mas temos que pensar nas pessoas que não tiveram a mesma sorte, a mesma consciência. Eu digo isso das pessoas que estão com depressão, das pessoas que sentem melancolia e que não vê a vida por esse prisma. Eu queria estar no Ceará, nesse calor, eu acho difícil viver aqui em Mogi das Cruzes, nesse frio. Mas eu sei que eu posso fazer isso, eu posso visitar meus amigos ou conhecer lá. Mas tem gente que não tem essa esperança. E como que a gente vai fazer, Tony, Francisco? Se eu soubesse que eu tinha tanto tempo para viver, mas não sou feliz. Então, mais do que viver, você tem que ser feliz agora, do jeito que você é, com a cara que você tem. Se você é gordo, se você é magro, se é preto, se é branco, seja feliz, ria de você. Sabe de uma coisa? A gente faz tanta coisa errada, mas a gente se pune tanto. Seja mais ameno, né? Sinceramente, eu vejo um monte de amiga minha que pinta os cabelos, alisa o cabelo, e eu fico olhando, sabe, Francisco? Eu falo, nossa, será que ela acha que tá ficando bonita? Eu digo para ela, não, melhor não dizer não, né? Eu não sei, gente. Eu digo por mim, às vezes você vai no cabeleireiro, gasta R$ 500, né? Fica lá a tarde inteira, para sair desse jeito.
Ah, eu falo, passa aqui em casa que eu corto o cabelo de graça. De graça. Eu sei. Então, assim, quando que a gente é bonito, né? Hoje eu fiz uma palestra de manhã, Tony, tinha uns enfermeiros lá, né? Todo mundo de máscara, eu não vi o rosto de ninguém. Mas, Francisco, vou te dizer, tinha um rapaz, no meio de todo mundo, assim, mesmo com máscara, eu sentia que ele tinha sorriso no olhar. E ao terminar a Se palestra, conhece quando é bonito, também. não é? Aí eu falei para ele, falei, ó, parabéns para você. Você tem sorriso no olhar. Estar falando aqui ao público é muito difícil. E ao olhar para você, eu me sentir acolhida. Isso é lindo. Parabéns Uma para você. palavra linda que você falou também, Rose. Acolhimento. Meu Deus. Passar um pouco por Marconi agora. Marconi, o acolhimento, a importância da felicidade e do acolhimento na nossa saúde física e mental. Bom, vamos lá, né? Depois dos colegas aí comentando, eu não consigo ir direto para o acolhimento, tá? Eu vou ter que fazer algumas considerações. Claro, à vontade, a casa é sua. Viver o agora, eu diria que é quase uma arte, né? Porque programar o futuro, todo mundo tem um pouco de especialista, tem um dom, dizer eu quero isso, eu tenho o sonho daquilo, meu objetivo. Em uma conversa anterior, até aqui com vocês, eu tive a oportunidade de abordar a questão de que, mesmo uma questão cultural do brasileiro, desde a nossa educação básica, nós não somos ensinados a planejar a curto, médio e longo prazo. E aí, quando você tem o contato com esses fundamentos, você acaba ficando confuso e você não consegue definir quais são as prioridades, quais são os desdobramentos, o que você precisa para você realizar ou chegar em um determinado resultado que seja positivo, que vai mudar ali consideravelmente a tua qualidade de vida. É importante abordar esse conceito de qualidade de vida. E também não podemos deixar de pensar que o envelhecimento é um processo, então ele pode ser considerado um processo saudável e ele pode ser considerado também um processo onde ele também pode ser caracterizado por algumas síndromes, né? E os especialistas, os estudiosos da gerontologia, da geriatria e das ciências que congregam aí o conhecimento em torno do envelhecimento, eles nomeiam de síndromes geriátricas, e existem algumas hipóteses, algumas linhas de pensamento, linhas de pesquisas, né, que definem quais são as alterações que nós acabamos passando ao longo desse processo. Então, as alterações fisiológicas, né, que seria aí a questão mesmo de uma diminuição no peso dos órgãos, uma diminuição da estatura, um impacto em relação às nossas reservas cognitivas e físicas, se a gente for considerar dessa maneira. E para a gente conseguir proteção, diminuir o impacto negativo que o ambiente acaba gerando para o nosso corpo, a gente precisa executar algumas estratégias. E essas estratégias, hoje, elas não estão de modo tão fácil apresentadas na internet. Por quê? Sobretudo por conta da questão das fake news, né? Então, hoje, as pessoas, elas saem publicando qualquer conhecimento. Então, coloque um dente de alho dentro do seu ouvido que vai diminuir a inflamação. Será? Então, por isso que é muito importante a gente ter o acompanhamento de profissionais, de pessoas que entendem do assunto na hora de discutir alguns temas. Eu desconsidero o modelo médico-cêntrico, ou seja, eu não acredito que o médico, no modelo do centro do cuidado, é uma estratégia positiva. Eu acredito que o paciente no centro do cuidado, como protagonista da sua própria vida, sim, um aspecto positivo, considerando a sua jornada, né? A pessoa tem as suas particularidades, e esse envelhecimento ativo, Tony, ele pode ser desde você jogar dama ali com seu netinho e você contar uma história para ele, você ir ao mercado, escolher as frutas, ler um bom livro, escutar uma boa música, até você ir correr no parque, seja você ter 20, 30 ou 40 anos. Você está envelhecendo, tá? Então é importante a gente considerar isso daí. O envelhecimento, pode falar.
Não, eu queria falar, para o momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Né? Isso, e essa linha... Sim. E essa linha, ela alcança um pico onde a gente tem o nosso processo de desenvolvimento, ou seja, a gente tem muitos ganhos, né? Considerando ali a casa até os 25, até os 30 anos, é muito positivo. Então, como o Chico falou, a gente vai acumulando esses capitais ao longo de um determinado período da nossa vida, e depois a gente precisa ter a consciência de que outros aspectos também são muito positivos, a questão da resiliência, da espiritualidade, do diálogo, da construção de uma reserva para você prover as suas necessidades básicas. Então, existem necessidades básicas, né? As pessoas aqui no Brasil, hoje nós não podemos falar de uma maneira única para considerar a população brasileira. Então, existem aspectos socioeconômicos muito diferentes de uma região para outra. A gente fala, assim, regionais, culturais, urbanas, né? A área rural é muito, muito delicada. Mas fala. Um estudo que foi publicado por um grupo de pesquisadores lá da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, em 2016, eles publicaram na revista Nature. Avaliaram cidades da América Latina e eles conseguiram verificar que as localidades elas apresentam uma variação de até 10 anos na expectativa de vida das pessoas. Ou seja, existem locais, existem locais aqui no Brasil onde as pessoas elas têm uma diferença de até 10 anos nesse viver mais. E os aspectos geográficos, eles também estão relacionados à questão das doenças. Então, foi verificado que no Sul, as pessoas, elas vão a óbito principalmente por desenvolvimento de patologias como câncer, né? Então, para você desenvolver câncer, ou você apresentar essa condição clínica, onde é diagnosticado por um profissional médico, você precisa passar por outras situações aonde você não morreu. Então, a partir daí, você começa a pensar de que a morte, ela faz parte da vida também, ela faz parte do ciclo. E também aqui, só fazendo um parênteses, Lu, desculpa, né, que até só para não esquecer depois, que é até uma questão cultural e latina também, eu acredito, na Europa, eu acho que é diferente, eu não conheço, mas Canadá, Estados Unidos, a gente fala muito da morte, que faz parte da vida. E eu sempre brinco, assim, num bom sentido, falar da morte é lembrar que a gente tem que viver, porque se você não fala nela, você acha que a vida é eterna. Então, acaba sendo um tabu, né, Tony? Sim, e não é ruim, morrer é deprimente, não. Quanto mais você lembrar que existe um fim, você vai querer viver mais o hoje, né? Desculpa te interromper, Lu, mas que é interessante também quebrar esse tabu, né? Não é uma coisa negativa. Eu li o comentário da Valkyrie aqui, ela comentou que é importante a gente ter uma base de vida sólida, né? E para ter essa solidez durante a nossa jornada, a gente precisa de apoio, tá? Então, o apoio, ele é fundamental para a gente conseguir chegar aos 100 anos, aos 90 anos, então não existe um ponto onde, determinado da idade, onde a gente vai chegar e vai falar assim, olha, a Rosimeire é longeva, a Carol é longevo, a Organização Mundial de Saúde, hoje, inclusive, está trazendo uma questão muito polêmica, né, de considerar a velhice como doença, né, então, ainda estão sendo, isso, está sendo muito comentado isso nas mídias, ainda não ficou muito claro qual o objetivo, mas a senilidade, ela é um aspecto que é considerado dentro do acompanhamento da saúde das pessoas. Então, assim, esses passos para a gente conseguir chegar à longevidade, eles estão envolvidos com o quê? Com o dormir bem, tá? O sono, ele tem um efeito reparador, então as nossas células, o nosso cérebro, ele passa por um processo de reconstrução, onde a gente desenvolve essa concepção de bem-estar a partir do momento que você desenvolve hábitos saudáveis. E o sono, ele está dentro desses hábitos saudáveis. Então, você dormir cedo, acordar cedo, você consumir alimentos orgânicos, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias,
que vão aí inibir alguns processos que podem gerar essas doenças. A gente tem a meditação, né, como uma alternativa. Aí, comentando outro estudo, foi realizado aí há cerca mais ou menos de uns 10 ou 15 anos, um estudo que considerou a meditação por 8 semanas, foi lá na Europa também, e aí foram estudados 3.500 indivíduos. Então, eles buscaram compreender como a meditação ela seria um fator protetor em relação ao estresse, tá? A ansiedade. A gente fala, em média, 16 mil palavras por dia, a gente tem mais de 40 mil pensamentos por dia, e a partir do momento que você pensa muito, você acaba tendo que fazer muitas escolhas. Sim. E quando você não sabe o que escolher, você fica confuso, e isso pode gerar um processo de frustração. A Rosemary, que é psicóloga, ela pode comentar com mais propriedade. A psicóloga, né, Rose? Não errei. Tá. Ela pode comentar com mais propriedade, mas só para finalizar, não vou me estender muito, o que eu gostaria de deixar importante aqui como um comentário é que hoje o aspecto de vida associado a quem vive mais, se é o homem ou se é a mulher, existe um consenso, né, em relação a dados, de que a mulher ela tem uma expectativa de vida maior, tá? Isso está relacionado ao estilo de vida. Mas existe também o fator qualitativo. Então, quem envelhece melhor? Hoje, nós vivemos numa sociedade machista. Então, né, o homem, quando ele é grisalho, ele é considerado... é um ator. lindo, né? E as mulheres, quando elas passam por algumas transformações, muitas vezes isso gera a questão de um pensamento negativo em relação à sua autoimagem, né? Isso é perigoso, precisa ser comentado também. Agora, para não deixar de abordar a questão do acolhimento, eu diria que o acolhimento ele é o início de tudo, partindo de uma escuta qualificada. E a escuta qualificada, ela inicia a partir do momento em que você tem respeito pelo que é colocado, né, pela pessoa que está trazendo para você uma determinada demanda, e quando você compreende o que é significativo dentro desse relato, podendo interferir de uma forma positiva para você promover uma mudança positiva também na qualidade de vida daquela pessoa, ou seja, você vai poder ajudá-lo. Então não basta somente você poder ouvir e aí você falar, tá bom, não, mas realmente você está fazendo isso errado. Legal, tá tudo bem. Você está fazendo isso errado, então para de beber café, para de fazer isso, tá tudo errado, você está comendo hot dog aí de quarta-feira com sua família, tá errado também, então não é bem assim, tá? A gente precisa respeitar a particularidade das pessoas. Quando a gente fala para consumir proteína, a carne ela está custando R$40 no açougue. Então, quem é que tem condições, né, de comprar carne? Ou quais são as fontes alternativas de proteína? Isso, não é verdade? Sim. Tá? Então, o acolhimento, ele contempla isso também. Você respeitar a individualidade da pessoa e ele precisa ser levado para as nossas ações do dia a dia, ou seja, do profissional que está ali na ponta, que ele atende não só no âmbito da saúde, da assistência, ou seja, o enfermeiro, o gerontólogo, o médico precisa ser mais acolhedor, o atendente do supermercado precisa ser mais acolhedor, o motorista do ônibus. Sim. E a gente só consegue ser mais acolhedor a partir do momento que você tem ambientes que são férteis para você promover esse acolhimento. Ou seja, eu preciso levar a Tony do portal para conversar e compartilhar o conhecimento dela, eu preciso trazer a Rosemary para vir aqui, compartilhar o conhecimento dela, e essas ações elas precisam ser locais, elas precisam começar nos bairros, né? A gente precisa ter coletivos atuando. Para que esses coletivos atuem, as pessoas elas precisam se reconhecer dentro do processo de envelhecimento, elas precisam assumir a sua senescência. Aí você falou bem também, só um detalhe, né, que eu também percebo, que faz parte, muita gente fala sempre muito também, a sociedade, ela tem um certo, né, aquela coisa, existe um preconceito contra a pessoa idosa. Existe, tudo em termos financeiros, falta de políticas públicas, N coisas, mas também cabe à própria pessoa que está envelhecendo
como você bem falou, a Rose também, o Chico, a Carol, você se reconhecer, você é o personagem, você é o protagonista da história, a velha frase que se fala, né? Que até falando até em termos talvez mais do dia a dia, né? Eu pensei muitos anos atrás numa historinha meio assim, quando a gente nasce, né, a gente nasce numa história, num país, numa região, numa cidade, numa família, a história já está ali. Aí a gente escolhe se a gente vai ser como um teatro, se a gente vai ser ator daquela história ou se a gente vai ser só um espectador. Muitos falam, se eu sou só espectador, eu não me machuco, não aconteço nada, eu vou ficar só olhando. Tá bom, só que a vida vai passar por você. Não é você que vai passar por ela, por humildes pensamentos. E se você entra na chuva e se molha, mas você é um ator, você está vivendo aquilo e tem como interagir com os personagens. Então, acho que também tudo é uma busca nossa, em todos os momentos da vida, e mais ainda nesse momento e na fase, quanto mais a gente vive, como você bem falou, e tudo, mais tendências você pode ter a ter alguma degeneração, também, alguma doença, a ciência vai indo, a gente vai indo, mas cabe a nós buscarmos interagir, sempre, na história que a gente caiu. A gente caiu de paraquedas, pum, caiu, e pronto. Mas não gostei. Mas você está aqui, você escolhe. Você quer viver, a vida está aí. Então, seja um ator, escolha e mude sempre, tudo muda, tudo transmuta, a gente muda todo dia, um dia novo, né? Isso eu queria deixar também. Ô, Tony, só para complementar, foi colocado então a questão do geriatra, né? A partir de quando que ele começa a acompanhar? Hoje nós temos a disponibilidade desse profissional médico no âmbito da atenção primária, da atenção secundária e da atenção terciária também, ou seja, são múltiplas opções do atendimento, também do atendimento particular, também é possível. Eu aconselho que, propriamente, por volta dos 40, 50 ou 60 anos, já é interessante. Aí foi comentado também, o geriatra poderia acompanhar as pessoas desde o início da sua vida. Eu isso é até uma brincadeira, é um exagero, né? Mas quem fala que... Eu diria que os pediatras, eles devessem também aprofundar os seus conhecimentos em relação ao envelhecimento, né? A geriatria e a gerontologia, assim como todos os outros profissionais. Sim, que eu acho que é muito importante essa questão multidisciplinar. A gente luta muito por isso com o portal e a gente busca muito isso, que todos trabalhem juntos, para que um possa entender o outro e entender a melhor maneira de trabalhar com a vida, com o envelhecimento. E um contexto menos fragmentado, né? Um contexto menos fragmentado possível. O todo. Agora, até puxando, então, para a Carol, que falou um pouquinho. Carol, desculpa, não é, Carol? A Carol que trata até com a terapia holística, com o conceito holístico, que, na verdade, holístico, o significado da palavra holístico, Carol, conta para o pessoal. Às vezes tem gente que eu mesmo não sabia um tempo atrás. O que significa? O holístico é o olhar que até o Lucas falou, né? Que a própria gerontologia tem esse olhar a pessoa como um todo, né? Então, o holístico, quando a pessoa reclama da dor de cabeça, você não vai fazer apenas um raio-x da cabeça dela, né? Será que essa dor de cabeça é uma preocupação? Então, você vai entender no total daquela pessoa, né? O que está acontecendo com ela. E o Lucas chegou até a tocar nesse assunto, né? Estou adorando a conversa, tem várias coisas aqui, né? Que acho que nem dá tempo da gente falar em tudo, mas eu queria pegar principalmente assim, né? Fazer um resuminho. Essa questão que você falou do eu acordar, eu posso escolher ser feliz, né? Eu posso ter as minhas escolhas. E no decorrer da vida, será que eu, né, quando eu comecei no ambiente de trabalho, eu caí numa empresa porque eu estava precisando do dinheiro, fui trabalhar naquela função e, de repente, acabei seguindo ali dentro ou eu escolhi realmente a área que eu queria de atuação? E se eu não estou feliz nessa área, eu vou esperar eu me aposentar ou eu posso mudar de área? Né? O Francisco parece que se aposentou um pouco cedo e conseguiu mudar de área totalmente, né? É um caso vivo, é um caso real. Eu também fui criada dentro da área de TI, né, numa empresa, entrei muito jovem, inclusive
fazendo escola técnica, ETEC, e, né, puxar para o nosso lado, Meire. E depois, né, hoje eu ainda atuo nessa área, sou professora da área de TI, mas gosto muito dessa área de terapia holística. E durante a pandemia comecei a aprender a tocar violão de forma online, né? Meu professor dava aula online de violão. Então, quais são as possibilidades que a gente tem? E nessa questão, né, também das possibilidades e do acolhimento, né, que foi uma palavra que ficou aí no ar, e o autoacolhimento. Como que você se acolhe? Então, muitas vezes, eu até falo, né, o paciente chega, aconteceu tal coisa, eu falei, se fosse um amigo seu falando sobre isso, o que você falaria para ele? Legal. E geralmente com o nosso amigo a gente é mais leve, né? E com a gente às vezes é meio carrasco, né? Não podia ter feito desse jeito, né? Não podia, você fala, mas tudo bem, acontece. É aquela coisa da compaixão, no sentido mais puro da palavra. Você quer compartilhar com o outro e aliviar, mas com a gente né, a gente é muito duro, busca, mas por quê? Porque aconteceu, tá bom. É um treino também, como eu falo, é um treino físico, como a gente vai numa academia, treinar músculos, treinar o cérebro, treinar a doação, treinar o se auto também, deixar um pouco, ser mais leve consigo mesmo, escutar o outro. São pequenas atitudes. Se autocuidar e poder cuidar. Se a gente se escuta, a gente pode escutar o outro também. Se a nossa mente está... Até quando o Lucas comentou muito do estudo da meditação, o que você acha? Eu acho super. Como é que você colocaria? Por que você acha que a meditação seria tão interessante e deu um vigor para essas pessoas? Eu achei interessante a fala do Lucas, né? Antes dele falar da meditação, ele falou, até anotei aqui, né? A quantidade de palavras que ouvimos e falamos por dia e a quantidade de decisões que precisamos tomar, né, com base em tudo isso que acontece. E se a gente olha a época atual na qual estamos, pode estar acontecendo de alguém estar assistindo essa live ao mesmo tempo com a TV ligada e talvez mexendo no WhatsApp. Então, como que a gente aumenta a quantidade de informações que o nosso cérebro recebe diariamente? E qual o descanso que a gente dá para esse cérebro? Né? O Lucas falou aí claramente sobre essa questão da qualidade de vida, o ter uma rotina, né, um horário para dormir, para acordar. E quanto que isso, né, eu preciso falar dessa questão de tecnologia, porque é uma área de estudo minha, o quanto que a tecnologia nos ajuda, né? Que até brincamos, né? Se não houvesse, teria que ter o Chico, né? Teria que ter pego avião, seria uma maratona. Eu também pegaria carro, né? Para a gente estar no mesmo lugar. No cruzeiro, ela também, a Rose também, sim, o Lucas está no Tatuapé, sim. Tem o lado bom, mas a gente tem que saber usar. A gente tem que saber usar, né, Carol? Né? Então, se eu fico assistindo né, coisas ou mexendo na internet até 2, 3 da manhã esperando o sono chegar, o que eu estou fazendo comigo, com o meu corpo, né? E esse sono, será que ele vai chegar, sendo que a luz dos equipamentos eletrônicos, ela bloqueia aí, né, algo, né, os hormônios aí que nos fazem dormir, né? O Chico e o Lucas com certeza sabem falar melhor do que isso, mas essa função noturna de notebooks, de celulares, é por isso, para a luz ficar amarelinha e tentar diminuir um pouquinho esse problema. Mas há estudos que mesmo com essa luz amarelada, você ficar na frente de uma tela com luz muito clara até muito tarde, isso vai prejudicar seu sono. E se você não dorme na hora X, um monte de coisa que seu corpo tem que fazer, ele não vai fazer. Então, ao longo tempo, né, ao longo do tempo, o que isso acontece? A gente viu aí já um estudo também na época da pandemia que aumentou-se, né, já que estamos todos de óculos aqui, Lucas, coloque o seu de volta aí. Só para eu não mentir. Que barato. E foi feito assim, né? Foi feito um estudo, né, que as crianças agora, com a pandemia, aumentou-se muito o uso de óculos. Então, essas crianças, hoje crianças, quando chegarem na idade, né, adulta,
e depois na idade mais senil? Esse uso excessivo da tecnologia, o que isso vai trazer? Então, o que a gente pode ir olhando hoje? E a meditação, o que ela faz, se a gente olha antigamente, meu avô, né, morava na roça, e ele caminhava pela estrada e conseguia dizer pela marca, e a gente às vezes caminhava com ele. Eu com a minha irmã, quando ele foi ficando velhinho, né, foi indicado caminhada para ele. Ele sempre trabalhou muito, então, mas ele já estava velhinho, não trabalhava mais ali, os filhos que assumiram, e daí a gente caminhava na estrada de terra com ele. E às vezes ele olhava marcas no chão, fulano passou por aqui. Eu ficava, meu Deus, meu avô é um mago, né? Mas eu observar que ele cresceu sem TV, então ele tinha essa questão do observar. Então, olhar para o céu, saber se vai chover ou não. O cheiro, Então, né? o cheiro. Tem cheiro de chuva, né? Que o pessoal do interior fala muito. Acho um barato isso. São, sim, nossos sensoriais, nossas olfato, visão, intuição e perceber. Sim, olhar os pequenos. E quanto tempo a gente reserva para isso hoje? Quando nós estamos em uma pequena fila, o que a gente faz? Então, a gente não dá tempo, essas milhões de palavras aí que o Lucas falou, né? Antes, nós tínhamos intervalos para olhar o céu, para prestar atenção, para ver quem pisou aquela terra. E hoje? Então, hoje essa meditação, né, eu sinto que ela vem para dar esse tempo para o nosso cérebro de descansar um pouquinho. Sim. Como a gente brincou, até que a gente conversou um pouco antes da live, simplesmente, às vezes, sentar juntos, mesmo que seja com máscara, ou comer um bolo de fubá, tomar um café, falar sobre o nada, falar de tudo e nada, simplesmente deixar brincar com a vida, né? Do falar, né? Esse contar histórias. Será que, né, hoje, com essa questão também de muita TV, muita coisa, vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma congelada. Deu uma quebradinha, mas Então, muito celular, muita coisa, às vezes não tem esse contar de história, então não tem ouvir os mais velhos. Também. Então, será que vocês, né, será que o avô... Cortou um pouquinho a Carol, não tem problema. E a Rose saiu um pouquinho. Caiu, aí. Voltou, então, essa questão, assim, da gente se ocupar também da nossa família, da nossa história, da história da nossa cidade, aquilo que vocês falaram, né? A gente já nasce no ambiente, né? Então, a nossa cidade, a gente sabe a história da nossa cidade, do nosso bairro, qual é o contato com os nossos vizinhos, o que a gente sabe da nossa família? Será que isso está sendo compartilhado? Então, essa questão do manter a mente ativa também através de histórias, das histórias reais, não só ficar contando da série, da TV, né, da novela, mas a história de vida, a história da região. Como é que está isso? E qual que é a importância das pessoas mais velhas para deixarem isso vivo? Eu adoro história, né? Adoro conversar. Eu também. Isso é bom, porque ao mesmo tempo que a gente fala, você ouve, você fala. Você fala, você ouve. É esse treino que parece que hoje as pessoas não ouvem mais. Ou às vezes elas só falam, ou nem falam, e nem ouvem. Exato. Então, e nem ouvem. Né? Como diz no interior, a gente está na roça. E a gente brinca, né? Nós E como que isso mantém nosso cérebro ativo também, né? E nos mantém importantes. Quando você senta perto de uma pessoa idosa e faz uma pergunta do passado dela, né, ou do passado da região onde ela se criou, quanta história surge disso, né? E memórias. E memórias. E a pessoa se sente gente. Ela se sente... ela se sente importante, acolhida, né? Exato. Ela está viva. Ela está lá, né? Ela não é uma coisa que está lá, é um ser, né? Lindo, está tão bom aqui que dá para a gente ficar até amanhã. Então, eu fiz um resumo rápido aqui. Deixa eu só completar com uma coisa, né? Carol, falou tão pouco. Uma pesquisa que houve
né, uma pesquisa, se eu não me engano, foram canadenses que foram fazer essa pesquisa, não no Japão, que no Japão há um hábito que chama banho de floresta, que os japoneses vão para as florestas e fazem piquenique, e a gente reconhece, né, os japoneses como longevos. E que essa questão do estar em contato com a natureza ativa alguns hormônios, algumas questões em nós. Então, né, e foi uma pesquisa mesmo, coleta de sangue, né, amostras de sangue, antes deles entrarem na floresta, depois que saíram da floresta, o que isso impactou em questões hormonais, e até há cerca de 2 anos atrás, o presidente da Associação Brasileira de Pediatria falando dessa questão da natureza nas crianças hiperativas, né? Então, para todos nós, qual que é a importância da natureza na nossa vida? Bem colocado. O andar descalço em cidade grande não existe. Não. Pisar E numa nós grama. não tem grama, né? As gramas são sujas. Pisar na areia. Isso é Né? chique da vida. Sim, Então, essa importância nós somos, né, natureza, nós não somos máquinas, nós não somos prédios, nós somos parte da natureza. Então, essa importância desse contato também. Né? Imagina um piquenique com pessoas contando histórias, olha que maravilha. Ai, um monte de gramas e árvores e flores, uau! Lindo, Carol, super. Olha, acho super, dá para a gente fazer mais uma live aqui só sobre isso, e tem tanta coisa para falar, mas né, eu acho que todo mundo tem afazeres, e eu gostaria de agradecer a todos imensamente, a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que essa live vai estar gravada, e a gente vai disponibilizar no portal, no Face, né, todos vocês também. Eu só tenho a agradecer muito, gratidão, e não, gratidão é uma palavra também ficou muito comum, mas agradecer de coração mesmo, essa parceria linda, né, e quanto mais gente boa vem vindo, os internautas, os parceiros, os profissionais, os amigos, como seres humanos, a gente está aqui junto, né, esse momento, para mim, é um momento de encontro, né, um momento de compartilhar e de estar tranquilo, estar feliz. Isso me deixa feliz. Até só para encerrar, como diria a nossa querida, eu gosto muito da Marília Gabriela. Ela sumiu faz um tempo, mas que ela falava, bate bola, jogo rápido. Agora, só para a gente encerrar, acho um barato essa... O que te deixa feliz, Carol? Estar com pessoas. Esse compartilhar. Legal. Lucas, o que te deixa feliz? Poder escolher viver 100%. Perfeito. Rose, o que te deixa feliz? Me conhecer um pouco mais e reconhecer meus limites e tudo que eu posso avançar. Chico, o que te deixa feliz? Fomentar a felicidade. Para mim é distribuir, semear, produzir, fomentar a felicidade. Adoro. Pelos outros felizes, aí a explosão chega. Total, com certeza. A Juscelei, a Jo, sempre uma amiga muito querida que participa também, e ela sempre está aprendendo. E todos que estão aqui com a gente, o que me deixa mais feliz é isso, estar junto com vocês, mesmo que eu não possa estar em pessoa, mas pessoas queridas. Eu falo, não basta ser um bom profissional, tem que ser uma boa pessoa também. E o que é ser bom? É compartilhar, é reunir, é somar, não dividir. Aqui todos têm suas falhas, todos têm seus pontos, têm seus, como a gente fala, né, os seus conhecimentos específicos, mas a gente está aqui somando. E ninguém está aqui se batendo com ninguém, isso é lindo. Então, eu estou super feliz também. Obrigada a todos, e até uma próxima, a gente vai fazer muitas. Obrigado a todos pessoal. Obrigada pela aprendizagem. Obrigado.
Obrigada a vocês. Obrigada a todos que nos assistiram. Se Deus quiser, em breve vamos estar com mais uma e sempre fazendo mais. E estamos juntos, mesmo que pela internet, pelo portal. Né? Eu falo, às vezes até a gente está mais junto do que antes, vindo de várias regiões, tem às vezes gente nos assistindo de outros lugares. E continuar se cuidando, porque é aquela coisa, né? Uma vacina, uma dose, duas, pode ser mais. Estamos caminhando. E com muita fé, né? Cuidando da nossa saúde física, mental, né? Emocional, e estar sempre juntinho, de um jeito ou de outro. Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite.